Meus amados irmãos, nós daremos continuidade à exposição bíblica que estamos fazendo no Evangelho de Mateus. Portanto, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, do versículo 43 até o versículo de número 50. Semana passada, o nosso irmão Isaías fez a exposição bíblica até o versículo de número 42. E hoje nós vamos dar continuidade à explanação. Foi até o 42, não foi, Isaías? Ok. Mesmo de longe estou acompanhando. Agora nós vamos dar continuidade do 43 ao versículo de número 50. Eu vou proceder à leitura, os irmãos podem acompanhar a mesma. Diz assim a palavra do Senhor: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai ele e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, temos a palavra do Senhor que fora lida e que está diante de nós. Queremos que o Senhor fale conosco, pois assim seremos edificados e abençoados pelo Senhor mesmo. Carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, porque se assim não for, toda a produção humana, todo esforço humano para compreender a mesma é em vão. Mas acreditamos que a ação do Espírito do Senhor está sobre essa igreja e sobre a vida de cada um individualmente. E é por isso que rogamos assim. Inclusive peço pela minha vida, pregador, para que não seja diferente da parte que me cabe compreender e explicar a verdade do Evangelho. Assim eu oro, baseado nos méritos de Cristo, nosso comum Salvador. Amém. Existe uma história que é para crianças, mas que eu acredito que cabe no contexto aqui da minha prédica hoje à noite. Conta essa história, esse conto, que existia uma certa cidade, que existia ali naquele bairro existiam várias casas. E uma em específico chamava a atenção da vizinhança. Era uma casa grande, porém escura, os muros não eram atrativos, e as crianças que passavam por ali, brincando, perguntavam para os seus pais: quem é que mora nessa casa, papai? Quem é que mora nesta casa, mamãe? E então as pessoas diziam: ninguém, esta é uma casa abandonada, ela está vazia. E na verdade, as outras casas que estavam ao redor tinham cores vivas, as crianças estavam saindo e entrando dessas casas, era um bairro bem agitado, mas aquela casa realmente não morava ninguém ali. E então a casa perguntou para as outras partes da casa, ao telhado, aos cômodos, porque ninguém se interessava por entrar naquela casa e porque ninguém morava ali. E então a chaminé foi a consultada e ela disse, ela que deu a resposta apropriada, ela disse que a casa não poderia viver para ela mesma, ela deveria ser como a chaminé, que quando ali existe fogo, ela ilumina e ela também traz calor para todo o ambiente, para toda a casa. E assim deveria ser a casa.
ela não poderia viver para ela mesma. Entendendo isso, a casa pede para que as cortinas se abram, as janelas se abram, e ali pede para os instrumentos daquela casa de limpeza que fizesse um movimento para que ali fosse limpa, e então os talheres, os copos, os pratos se dirigem para a mesa, a porta é aberta, e então as pessoas se sentem atraídas e dizem: olha, a mesa está posta, vamos lá, parece que é um jantar, um convite para nós. E assim aquela casa está viva novamente e as pessoas estão circulando nela. E a própria casa chega no final do dia e relembra aos outros cômodos, as outras partes da casa, os utensílios da casa, aquele grande ensinamento que eles aprenderam naquele dia. Nós não podemos viver para nós mesmos. Essa ilustração, como eu disse, é uma história de criança, e principalmente para ensinar algo quanto a viver para outros e coisas dessa natureza. Mas eu gostaria de chamar a atenção para essa ilustração, cumprindo o propósito da prédica hoje à noite, nos seguintes pontos de similaridade. A primeira é que uma casa desabitada é propensa ao caos. Por mais que ela esteja limpa, mas desabitada, ela vai tender ao caos, à destruição, à perda. Ela nunca vai partir para algo positivo. E isso tem a ver com o segundo ponto que eu quero fazer uma convergência com o nosso texto, de que a casa tem um propósito, e o propósito dela não é ficar vazia, o propósito dela é ter alguém morando ali. E então nós podemos fazer esse link também com o nosso texto. E o terceiro aspecto que eu gostaria de ressaltar nessa ilustração, comunicando com o nosso texto, é que ela só será preenchida corretamente, a casa só será preenchida corretamente quando ela viver para outra pessoa, e não quando ela viver para ela mesma. Se formos aplicar à nossa vida, esse aspecto tem a ver com o aspecto de vivermos para Deus e não vivermos para nós mesmos, ou até mesmo viver granjeando coisas dessa vida, porque nós fomos criados para Deus e nós só teremos alegria e satisfação quando nós nos voltarmos para Ele. As duas perícopes que foram lidas aqui, elas estão conectadas. Em quais aspectos? A primeira perícope, que vai do versículo 43 ao versículo 45, relata a questão de uma vida sem Deus, uma casa que está sem Deus, dentro da perspectiva de que os demônios ali habitam, e então nós temos esse contraste aqui, uma casa sem Deus, e do versículo 46 em diante até o versículo 50 tem a ver com a família da fé. Então essas duas realidades estão conectadas dentro do aspecto do contraste, sendo que a primeira sessão mostra essa realidade de uma geração incrédula, adúltera, má, perversa, que não quer saber de Deus, e a segunda sessão, os discípulos que querem saber de Deus, que querem ouvir a Deus, que querem aprender de Deus e que obedecem à palavra do Senhor Deus. O contexto desse texto, os irmãos têm estudado conosco há um bom tempo, sabem muito bem que o Senhor Jesus, especificamente nesse capítulo 12, tem enfrentado uma dificuldade muito grande com os fariseus. No início do capítulo 12 nós encontramos os fariseus criticando Jesus porque os discípulos dele comiam as espigas no dia de sábado, depois porque no sábado Jesus curou, e o texto diz que eles pegaram em pedras para matar Jesus, e eles ficaram enfurecidos, e especificamente no sermão passado nós vimos a questão do pedido deles por um sinal, e no domingo retrasado nós ouvimos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo sendo aquilo que os fariseus estavam falando a respeito de Jesus. Então nós encontramos uma hostilidade muito grande quanto à pessoa de Cristo, e aqui nós temos a continuação, e portanto nós vamos observar essa questão hoje, tendo então um pedaço do desfecho com uma ampliação na relação da vida dos discípulos que fazem parte do temor ao Senhor e de buscar a Deus
e de servir ao Senhor Deus. O contexto, então, posterior, vai inclusive falar sobre a parábola que é colocada do semeador, mas poderia ser bem classificada como a parábola dos solos, a parábola onde a semente é lançada nos solos, o solo que não recebe a palavra, que é duro e que é à beira do caminho, é como o coração dos fariseus que não recebiam a palavra do Senhor. E perceba que a aplicação da parábola é exatamente Satanás arrebatando a semente do coração. E Jesus explica isso, que as aves que vão comer a semente é Satanás que vai arrebatar a palavra do coração. Nós encontramos a perspectiva de que, ainda que venha germinar no solo rochoso e também no solo com espinhos, mas é de pouca duração aquela planta, e ali representa a vida daqueles que até recebem o evangelho, mas não são de fato e de verdade, verdadeiramente cristãos. Esses não são cristãos, e então nós encontramos o germinar daquela semente que caiu em boa terra, e então dá 30, 60 e 100 por 1. Essa perspectiva é a perspectiva daqueles discípulos, daqueles seguidores do Senhor, e então nós também encontramos no capítulo 13 um contraste. No capítulo 12, no finalzinho, a perícope inicial que nós lemos, do versículo 43 e 45, nós encontramos, portanto, ali a habitação do maligno. A habitação do maligno. E quando nós olhamos para a família de Jesus, que é representada por todo aquele que faz a vontade de Deus o Pai, nós encontramos então a presença de Cristo nessa relação com essa família, nesse lar. E portanto, nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema, fazendo até um trocadilho aí com um programa social que existe no Brasil: minha casa, minha vida. Assim como está a sua casa, assim também está a sua vida. R.C. Sproul, um teólogo já falecido, recentemente falecido, ele disse que pregar sequencialmente tem as suas vantagens, e são vantagens magníficas, como por exemplo, pregar todo o desígnio de Deus, se deparar com textos que a igreja precisa aprender, precisa ser ensinada, e o pregador, portanto, vai evitar escolher um tipo de passagem, um tipo de sermão, um tipo de estilo, para que ele fique pregando para a igreja somente naquele ponto e fique batendo na mesma tecla. Mas ao passo que ele disse que tem os seus pontos positivos, ele disse que tem um ponto negativo, que é se deparar com textos difíceis, e para ele esse é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. E eu concordo com ele, e gostaria de dizer que o Senhor Jesus, ele não fez um tratado de demonologia, que é estudar sobre as ações de demônios, como eles agem e coisa dessa natureza. Até mesmo nesse texto, ele faz uma comparação com a geração. Então, o primeiro ponto para nós resolvermos esse problema que pode surgir diante dessa questão, diante desse texto, é que Jesus não está simplesmente falando sobre como os demônios agem. Ele está querendo mostrar para aquela geração adúltera e incrédula, aquela geração má e perversa, que se eles não buscarem a Cristo, assim como acontece com a vida de uma pessoa que é possessa, endemoniada, assim é a vida daquele que não recebe o evangelho, aquele que não é de fato convertido, e então a vida dele vai de mal a pior, e o estado último é pior do que o primeiro. Porque quando Jesus está falando, lá no finalzinho ele fala, no versículo 45, assim também acontecerá a essa geração perversa. Então ele está falando exatamente sobre os fariseus que pedem um sinal, logo no contexto anterior, o sinal que Jesus disse que só seria dado o sinal de Jonas, aquilo que nós já estudamos. Então o texto está nessa conexão. Agora nós também temos uma pergunta que poderia vir à nossa mente,
dentro desse aspecto, e que é a pergunta que, quando nós vamos nos deparar com o texto para interpretar, nós fazemos a mesma da seguinte forma: quando Jesus relata sobre esse espírito imundo que sai da vida de uma pessoa, que procura lugares áridos e que depois retorna trazendo 7 espíritos com ele, Jesus estava falando que é assim que realmente acontece? Ou será que ele está dando continuidade a uma ilustração que ele começou quando ele falou sobre o valente que vai saquear a casa e tudo mais? Então sempre vem aquela pergunta: é isso literal ou poderia ser isso uma figura de linguagem que o Senhor estava trazendo? E aqui que entram então as perguntas e que nos fazem refletir sobre o ponto específico da possessão demoníaca, dessa casa arrumada, dessa casa limpa e depois do retorno dos demônios. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: ainda que nós venhamos trazer aplicações e realidades para esse aspecto, mas eu gostaria de salientar e repetir que o tratado do Senhor aqui não é um tratado sobre como os demônios agem, mas o que acontece como o estado final da vida daquele que então era possesso por um demônio. E assim como é uma destruição de uma vida de uma pessoa que estava endemoniada, assim também acontece com todo aquele que rejeita Cristo, que resiste e que critica, como nós vemos aqui no contexto anterior, que os fariseus pediam um sinal, falavam que Jesus realizava aquelas expelindo demônios, porque ele fazia isso em nome do príncipe de Beelzebul e coisas dessa natureza. Então, partindo desse ponto, vamos então caminhar para a resposta de Jesus quanto a esse assunto e mostrar então essa finalidade do ensino dele, que é mostrar que o estado último da pessoa é pior do que o primeiro, quando o Cristo não preenche o vazio do coração do homem. E então a ideia é da progressão, da destruição, algo inevitável para aquele que não tem ao Senhor. Inclusive, gostaria até de dizer o seguinte: é dentro inclusive dessa dinâmica que o capítulo 13 vai começar com parábolas. O Senhor Jesus, até no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele não ensina através de parábolas. No capítulo 13, no início do capítulo 13, Jesus começa a ensinar através de parábolas. E os discípulos estranham, e os discípulos perguntam: por que o Senhor está ensinando dessa forma? E aí Jesus diz que é exatamente para que ouvindo não creiam, para que ouvindo não entendam, para que seja bloqueado o entendimento deles quanto à questão do Evangelho. É a ideia de que a progressão da destruição deles, assim como a hostilidade deles acabou crescendo aqui no capítulo 12, no capítulo 13 o Senhor está falando para que aqueles que são do Senhor, que são da família, que são discípulos de Cristo, que são da família da fé, estes vão entender. Mas aqueles que não são, estes não vão entender. Então é a questão de se fechar para estes a verdade do Evangelho, para que ouvindo não compreendam, como o próprio Senhor Jesus disse no capítulo 13, que será objeto de estudo nosso mais adiante. Então nós vamos ver os significados, portanto, do que Jesus está falando sobre tudo isso aqui. Primeiro é que na questão da ação dos demônios, nós podemos entender o seguinte: lugares áridos ou desérticos, que é o que o texto está querendo dizer aqui, representa lugar onde há caos. É esta a ideia. Satanás, ele vai buscar lugares áridos, desérticos, porque a sua vida é uma vida de caos. A vida dos demônios é uma vida de destruição, de caos, e é isso que ele está procurando. Alguns intérpretes bíblicos estão até dizendo que não é um fato de expelir demônios o que aconteceu aqui. Eles acreditam que essa saída do demônio foi simplesmente algo proposital. Eles simplesmente saíram e depois retornaram. Alguns chegam a pensar nisso, mas independente de que eles tenham saído por terem sido expelidos ou simplesmente por vontade deles, a questão é que no retorno eles encontram uma casa vazia. É a ideia de que Cristo não está ali, não há habitação do Deus
eterno, não há a presença do Espírito Santo, então eles encontram a casa limpa, não tem mais o caos de Satanás, mas também não está preenchido com o Evangelho. Então, fazendo até uma dinâmica com o capítulo 13, nós encontramos a semente que é plantada na terra, então nós encontramos a questão interna do Evangelho, e é isso que nós precisamos entender, a proposição colocada pelo próprio Senhor no capítulo 12 e no capítulo 13, dentro da questão do coração da vida, como nós estudamos, e vocês vão lembrar muito bem, do versículo 33 ao versículo 37, nós ouvimos o Senhor falando sobre a questão do que se fala, aquilo que sai do coração, ele sai pela boca, mas ele sai realmente do coração. E o homem, versículo 35, bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas boas. Então é a questão interna, a questão do coração, a questão da vida. Quando nós falamos sobre o coração, nós falamos sobre a sede da vida, nós falamos sobre o homem interior, sobre quem de fato somos. E então nós partimos dessa perspectiva para falar que a casa arrumada, limpa, ornamentada, bem adornada, quer dizer aquela casa que não há o caos, mas também não há a presença de Jesus, do Evangelho, da semente, da palavra. No coração da pessoa não há essa realidade, ainda que hajam realidades até que sejam positivas. A pessoa tem uma moralidade que ela considera como ilibada, ela procura ter uma vida limpa, uma vida social, condigna com a vivência social, então assim ela procede, mas sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo, nada adianta, nada adianta. Então é dentro dessa perspectiva que nós caminhamos no texto, e então, como é próprio da natureza satânica, ele diz, vou voltar de onde saí. E quando ele retorna, então lá ele traz 7 espíritos com ele, e então ali há um local propício, um ambiente suscetível ao seu retorno. E a casa está limpa, como eu disse, bem ordenada, e isso é sinal de que mesmo que esteja uma vida boa, mas sem Cristo, quando Cristo não está ali, é sinal de que há perdição e de que há tristeza para a vida da pessoa. Gostaria de trazer algumas lições já nessa primeira perícope, nessa primeira parte, nesse primeiro parágrafo. A primeira delas é a conexão com o texto e o contexto. Pois onde não há habitação de um demônio, representada aqui pela casa limpa, uma casa que está em ordem, essa vida está perdida. Foi aquilo que nós falamos no sermão de 2 domingos atrás, que aquele que não é por Cristo, ele é contra Cristo. Não há meio termo. Eu não sou a favor de Cristo, não. Mas se eu não sou do lado de Cristo, se Cristo não está em mim, então não há meio termo. Nós estamos perdidos totalmente. E é a ideia da casa limpa, ordenada, como nós temos salientado. É a ideia de que alguém pode ser favorável à religião, alguém pode ter uma vida boa, suscetível na sociedade, aos olhos humanos, mas o que realmente impede a entrada de Satanás e a destruição da vida de uma pessoa é a presença de Cristo ali. Não há como alguém ser feliz, bem orientado, se não for pelo Evangelho, pelo poder de Deus, a semente da vida plantada no coração do homem. Esse é o princípio eterno, esse é o ponto principal do Evangelho. Sem Cristo, nós nada somos, nós nada podemos fazer. Nós vamos lembrar isso dentro do contexto, se você quiser olhar as páginas anteriores da sua Bíblia, ou até mesmo aí na mesma página, um pouco antes, você vai conseguir perceber isso. E aqui é exatamente a ideia de conexão com a parábola do solo e da semente, conectado com essa casa limpa e ordenada. Temporariamente pode ir tudo feliz, está tudo bem, mas como é o final? Como se dá o final? O final é de destruição, o final é pior. Assim como a semente que brotou no terreno rochoso e espinhoso,
ali houve vida aparente durante um período curto de tempo, mas aquela planta não subsistiu. Assim também uma casa limpa e ordenada e aparentemente bela, de nada adianta sem a presença de Cristo, sem a presença da verdadeira vida. Portanto, gostaria de dizer que ainda que haja limpeza na casa, isso não é o mesmo de ter uma vida transformada pelo Espírito. Quando nós falamos sobre esse aspecto, eu digo que não basta ter uma vida em ordem, não basta viver sem o caos que Satanás traz sobre a vida de uma pessoa. Ou até alguns podem falar, graças a Deus que meu parente não tem nenhuma possessão demoníaca. Não basta realidades como estas. O que realmente precisa para uma vida é Cristo, estar nela, e então ali a ocupação na vida da pessoa de uma forma fantástica, de uma forma maravilhosa e de uma forma transformadora. Creio que é por isso que a Bíblia fala que a apostasia é um estado tão terrível, tão destrutivo, porque muitas pessoas estão com uma vida aparentemente perfeita, e isso até por causa da influência do Evangelho, mas percebam que eu usei a expressão aparentemente, porque está limpa, adornada, mas a destruição, ela é total, ela é total. Você deve entender que a mornidão espiritual e aquela aparência de fé é uma falsa sensação de salvação, porque onde há aparência de fé e aparência de conversão, mas não há de fato uma fé verdadeira e uma conversão verdadeira, então ali é um lugar suscetível para que Satanás possa se valer de espíritos piores, para que uma destruição e uma derrocada final seja pior. Encontramos nessas expressões de Jesus uma reforma religiosa e imperfeita. Quando pensamos no contexto judaico, que é como Jesus está tratando essa situação, olhamos para o Antigo Testamento, encontramos Deus levantando os profetas para falar contra os judeus, o pecado deles, e eles fizeram uma reforma religiosa, porém essa reforma foi imperfeita e incompleta, porque quando Cristo estava diante deles, eles rejeitaram a Cristo. E aqui são os fariseus que querem essa reforma religiosa, que querem uma vida ilibada, que querem uma vida correta diante de Deus. Eles são desejosos, eles estão desejosos disso, eles querem, mas ao querer isso eles rejeitam o próprio Cristo. Portanto, é uma reforma que eles estão buscando, mas é incompleta, é uma reforma imperfeita. Portanto, quando nós pensamos nesse aspecto, nós precisamos entender que sem a presença de Cristo, ali é um terreno fértil para a destruição daquele que rejeita o Evangelho, e o retorno do mal é algo catastrófico na destruição de uma pessoa. Rejeitar a Cristo é rejeitar a própria vida. Os fariseus são advertidos no contexto anterior para que eles se arrependessem, e mesmo assim eles não desejavam o arrependimento, e foi nesse contexto que Jesus falou essas expressões que nós estamos estudando aqui hoje à noite. Portanto, melhorias espirituais não é sentido, não tem um significado de restauração completa e também de regeneração. Melhorias espirituais não significam que a pessoa foi restaurada, regenerada, e é isso que nós precisamos entender. Uma aplicação para a igreja cristã aqui nesse ponto. É um aspecto que inclusive eu tenho trabalhado, tem sido objeto de estudos particulares, que é a questão de revitalização de igrejas. Quando nós pensamos sobre o aspecto da reforma protestante que aconteceu na Europa, quando nós pensamos em algumas igrejas nos Estados Unidos da América, nós pensamos o seguinte: aquelas igrejas tinham vigor e hoje elas estão em decadência, muitas fecharam as portas, muitas morreram, e aqui nós podemos fazer uma aplicação de um estado inicial, que era aparentemente bom,
mas que depois veio ao caos total. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em muitas dessas igrejas, e há um grande perigo, muitas igrejas locais correm esse risco de procurar uma reforma que é positivo, que é algo salutar, mas uma reforma que é aparente, uma limpeza que é externa, mas não uma limpeza interna, de um coração regenerado e transformado, porque inclusive essas próprias igrejas hoje estão numa apostasia tão grande, que existem igrejas tais como essa e muitas que ordenam pastores homossexuais, ministras homossexuais, dizem que são ministras do evangelho e são homossexuais, e assim nós encontramos uma figura global que tem se espalhado pela cultura que tem sido cada vez mais, que tem influenciado cada vez mais as igrejas, e essas realidades perpassam exatamente por esse aspecto. Quando nós pensamos nessa limpeza, mas de fato e de verdade não há transformação do evangelho. Alguns podem até dizer, mas isso aconteceu porque as gerações futuras abandonaram, e eu digo que existem várias razões dessas igrejas estarem como estão, e eu não quero ser simplista, simplório, ao ponto de dizer que exclusivamente esta é a razão. Lógico que existiram outras razões também, mas quando nós pensamos na dinâmica do evangelho, nós podemos dizer que sim, as gerações futuras abandonaram aquilo que as gerações antigas fizeram, mas não foi só isso. Nós sabemos que igrejas inteiras aderiam à reforma protestante, porque o país aderia à reforma protestante, e eles de fato não eram convertidos. Isso aconteceu em muitos lugares. E quando nós pensamos na dinâmica do próprio evangelho, quando nós olhamos para o capítulo 13, a parábola da semente e do solo, é certo que vai haver resistência, isso é inevitável, sempre vai haver resistência ao evangelho, mas também sempre o evangelho vai frutificar. É essa perspectiva que nós não podemos perder de vista. Por quê? Porque quando nós olhamos para a semente que cai na boa terra, ali há uma multiplicação exponencial que nem mesmo aqueles que ouviram a parábola poderiam entender, porque quando fala que uma semente gerou 100 outra, aquilo não era comum, era algo abundante que extrapolava a mentalidade que eles tinham quanto à semeadura. E é esse ponto que nós precisamos entender, que o evangelho, assim como aconteceu com Atos dos Apóstolos, a tendência é multiplicar e crescer, e toda a igreja precisa multiplicar e crescer. Quando nós entendemos o evangelho de Cristo Jesus, nós não só passamos por reformas espirituais exteriores, mas o que acontece no coração do homem é a mudança, a implantação da nova vida, para que ele tenha uma disposição diferenciada, para que o evangelho avance através da sua vida, através da vida da igreja. É isso que nós precisamos entender, e é dentro desse aspecto que Efésios capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24, o apóstolo Paulo está falando sobre a questão de se revestir do novo homem e do despojar do velho homem. O que acontece é que, assim como nós, quando vamos tomar banho, depois de chegarmos em casa exaustos, exauridos, por causa de um dia de trabalho, suados, nós chegamos lá e o que é que nós fazemos? Vamos para debaixo do chuveiro, tomamos um banho, e depois o que é que nós fazemos? Pegamos a mesma roupa que estávamos vestidos e nos vestimos novamente. É isso que nós fazemos? Lógico que não. Nós pegamos roupa limpa, e é essa a dinâmica do evangelho. Nós precisamos colocar aquilo que é positivo, o revestir do novo homem, mas nós também precisamos retirar, nos despojar do homem do pecado, e isso é um processo de mortificar a carne e de vivificar o espírito. E isso é algo que todo cristão precisa fazer na busca diária pelo Senhor. Então nós temos que contrabalancear o vestir e o despir, e é nesse aspecto que as reformas espirituais aparentes têm apenas a ideia de tirar aquilo que é ruim, mas nós precisamos entender que a nova vida está no fato do próprio Deus habitar em nós. É por isso que nós não podemos extinguir o Espírito, é por isso que nós devemos viver uma vida próxima do Evangelho. É o que o bispo Ryle vai dizer. Ele diz: certifiquemo-nos de que não somente nos temos libertado do antigo inquilino, o diabo,
mas também certifiquemo-nos de que já temos em nós o Espírito Santo. E o mandamento no próprio livro de Efésios é: enchei-vos do Espírito. Vejamos agora o aspecto que fala sobre a família de Deus, sobre aqueles que servem ao Senhor, sobre aqueles que buscam ao Senhor. Os discípulos estão ali na casa, e então chega a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, e também a notícia de que eles chegaram, mas eles estão do lado de fora da casa, e então chega alguém com aquela notícia. E o que é que Jesus faz? Jesus então, ao ouvir que os seus familiares estão buscando falar com ele, Jesus diz o seguinte: eis aqui minha mãe e meus irmãos, e aponta para os discípulos. E então diz que não só aqueles discípulos, mas todo aquele que faz a vontade do Pai é então parente do Senhor, sendo mãe ou irmãos. À primeira vista, essa resposta de Jesus é uma resposta dura e rude para com a sua família, mas não é isso que acontece na dinâmica do Evangelho. Jesus se aproveita de um momento onde as pessoas estão interrompendo o ensinamento de Jesus, falando que existia aparentemente uma urgência familiar, e ele simplesmente aproveita o ensejo para ensinar uma lição. Vamos dizer que você esteja numa reunião muito importante da sua empresa, é uma reunião muito importante mesmo, e alguém chega e fale bem assim: olha, sua esposa está no telefone. O que é que você vai fazer? Você vai ficar com medo de não atender, né? Você atendendo o telefonema, você vai estar dizendo o seguinte: a minha família tem prioridade a esta reunião. Simples. É essa mensagem que todo mundo vai entender. Agora, se você falar o seguinte: olha, dá um recado, avisa que eu estou numa reunião importante e que depois, quando eu terminar aqui, eu ligo. Então, a mensagem que está sendo transmitida é que aquela reunião é muito importante e que a família pode ser deixada para depois. Isso é lógico na nossa dinâmica. E é exatamente isso que acontece aqui. Jesus está tratando de coisas espirituais. Ele está tratando sobre a questão do reino de Deus. Ele veio para a terra por causa disso, e ele simplesmente veio por meio de uma família, porque esse era o meio natural de vir ao mundo, mas ele veio com uma missão muito maior. Então ele não está desvalorizando a sua família, pelo contrário, ele está valorizando aquilo que realmente tem valor, que é o que ele veio fazer. Ele veio arrebanhar uma família para o Pai. Esse é o objetivo da vinda de Cristo. Ele veio morrer pelos seus, ele veio arrebanhar aqueles que seriam de fato seus irmãos, seus parentes, seus familiares. Essa é a mensagem clássica do Evangelho, essa é a mensagem perfeita do Evangelho, essa é a mensagem que chega até nós hoje, essa é a mensagem urgente e que não pode ser deixada de lado por causa de outras questões que tomam a prioridade do reino. E é essa mensagem que nós precisamos anunciar, que Jesus Cristo veio para salvar os seus e para inserir esses na família da fé. Algumas lições quanto a essa segunda parte do texto, quanto a essa segunda perícope. A primeira lição é que existe, infelizmente, um dogma criado da virgindade perpétua de Maria. Maria não teve outros filhos, mas quando nós olhamos para esse texto, não há como negar tal fato. O texto é claro: Maria, sua mãe e seus irmãos. Alguns tentaram dizer que não eram irmãos de Jesus, que eram simplesmente filhos de José de um outro casamento, ou até mesmo dizendo que eram primos, mas a expressão grega adelphos quer dizer exatamente irmãos e não primos. E quando nós olhamos para uma possibilidade de ser simplesmente filho de José, a pergunta é: por que criar tal pensamento se o texto é dinâmico nessa realidade? Está dizendo que é irmão, para que criar tal conjectura dizendo algo que a Bíblia não diz? O que é mais natural? É natural achar que era irmão mesmo de Jesus
nascido de pai e de mãe. Afinal de contas, José depois não coabitou com Maria até que Jesus nascesse, mas depois que Jesus nasceu, eles eram casados, e por que não haveria de coabitar? É algo natural dos casamentos. Portanto, uma lição que nós podemos trazer aqui é que o centro do Evangelho é Cristo e não Maria. Jesus foi ele quem veio para resgatar o ser humano e não Maria. Portanto, nós não podemos fazer adendos para ornamentarmos, para adornarmos a pessoa de Maria, a fim de dizermos como alguns dizem: nós estamos apenas venerando. Nós não estamos adorando Maria, nós estamos venerando. E me valho de Calvino, que disse que entre veneração e adoração, na doutrina católica, não há diferença nenhuma. E essa é a verdade. Portanto, nós precisamos entender que a primazia é de Cristo. Ainda que Maria tenha sido uma mulher diferenciada, e realmente acredito que ela foi uma das mais privilegiadas e diferenciadas sobre a face da terra, mas ainda assim ela era apenas uma mulher que precisou do próprio Cristo para salvá-la. Uma outra lição é que Jesus nos inclui na família dele, na família da fé. E quando nós pensamos isso, nós pensamos até no caráter amplo do texto. Perceba o que o texto diz. O texto diz e usa a seguinte expressão: todo aquele. Então aqui há uma inclusão, todo aquele, negro, branco, mulher, homem, criança, adolescente, jovem, asiático, todo aquele que faz a vontade do Pai, ele pertence a essa família da fé. Então tem a questão do incluir, mas também tem a questão da exclusividade, a premissa da exclusividade. Todo aquele que faz a vontade do Pai. Exclui muitos. Aqueles que não fazem a vontade do Pai, esses não fazem parte da família de Deus. Portanto, ainda que venha a incluir, mas também é um aspecto de exclusão. Não são todos de forma indiscriminada. Nós precisamos entender que há uma discriminação aqui. E aqueles que são discriminados aqui, nesse aspecto, é aquele que faz a vontade do Pai. Portanto, meus amados irmãos, o padrão que se requer é exclusivo para os seguidores de Cristo, fazer a vontade de Deus. Esses são irmãos de Jesus, esses fazem parte da família do Senhor. O fato de Jesus valorizar os que são da fé, não quer dizer que ele está desvalorizando a sua própria família, como eu disse. E é esse ponto que eu gostaria de, inclusive, trazer uma reflexão para todos nós aqui. Porque não é isso também que nós queremos ensinar hoje à noite. Mas nós queremos ensinar algo que vai na contraposição disso que eu estou falando. Jesus não está discriminando a família biológica, mas ele está valorizando a família da fé. E eu também, na minha palavra aqui, não quero discriminar a sua família biológica, mas eu quero dizer que a sua família da fé tem mais valor do que a família biológica. Mas não sem rebaixar a sua família biológica, mas eu quero dizer o seguinte, que os laços da cruz de Cristo desfazem laços de afinidades, para transformar em laços mais profundos e maiores, que são os laços da família da fé. E eu provo isso. Existem vários argumentos para eu falar e provar o que eu estou defendendo aqui, mas eu gostaria de usar apenas um. Quando você for para o céu, você não vai ter lá nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem seu irmão. Lá não vai ter laço consanguíneo. Não pense que lá vai ter assim, olha, esse daqui é minha mãe, essa daqui é minha avó. Não, lá todos nós seremos irmãos. Esse laço será tão desfeito que nem casamento nós vamos ter no céu. Nós não vamos ter casamentos, foi isso que Jesus disse. E o próprio Senhor Jesus trabalha com essa dinâmica. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então, quando chegar lá, a gente não vai pensar assim, Jesus tem um amor maior, uma afinidade maior com os parentes consanguíneos dele. Portanto, eu não vou ter uma relação boa com Jesus. Não, pelo contrário, lá nós não teremos essas divisões que são causadas por causa da realidade terrena.
Lá todos nós teremos uma mesma identidade, somos da família de Deus, somos da família da fé. É isso que nós precisamos entender. Quando nós pensamos nesse aspecto da família biológica, nós devemos cuidar da nossa família biológica sim, dos parentes que nos advêm através da biologia, mas nós devemos estimar muito mais a família da fé. Quando pensamos nisso, nós pensamos naqueles que são apegados à família, tão apegados à família, que até chegam ao ponto de não terem nenhum apego com as pessoas da igreja. Por quê? Não, porque o meu coração vem se aquiecer e se aquietar no fato de eu ter a minha família. E eu estou bem ali, porque afinal de contas ali eu tenho a minha família. Eu não quero rebaixar a sua família biológica, mas o meu intento é o mesmo de Jesus, de elevar a família da fé, de dizer o seguinte: é uma relação muito profunda que nós deveríamos cultivar mais, porque nós somos unidos pelo laço da cruz de Cristo. Cristo nos salvou, nós somos irmãos, nós estamos inseridos nessa mesma aliança. Nós deveríamos amar e nos esforçar para amar o outro na mesma proporção que nós amamos os nossos familiares, ou até mais, além dessas proporções, porque afinal de contas, ele de fato é o meu irmão, ele de fato é um seguidor de Cristo. Então, isso vem até na aplicabilidade de que existem pessoas que não têm famílias biológicas dentro do mesmo contexto que eles têm, que outros têm. Por exemplo, tem pessoas na igreja que nunca se casaram, que se convertem e os seus familiares, o seu pai e sua mãe, não se converteram, seus tios, e ele encontra ali na família da fé a verdadeira família deles. Tem pessoas que não terão filhos, e ali nós encontramos na família da fé uma verdadeira família. É nesta realidade que nós precisamos entender que o nosso cristianismo precisa ser mais profundo. Nós precisamos viver mais uns para os outros, entender que aquele irmão que está na igreja não é simplesmente um colega, e quando nós usamos a expressão irmão, nós não estamos simplesmente usando um linguajar comum e popular, eclesiástico, um linguajar popular de igreja. Nós estamos usando um linguajar bíblico, nós estamos realmente falando que aquela pessoa foi resgatada pelo poder de Deus, e ela foi adotada pelo Pai, ela foi inserida nessa família, assim como eu também fui inserido. Portanto, nós somos uma família, nós somos um corpo, e nós estamos unidos a Cristo, e não há união maior do que essa. Portanto, os laços consanguíneos são afinidades temporárias, que serão desfeitas, mas o laço da cruz de Cristo, feita pelo sangue derramado no Calvário, esse laço é eterno, ninguém pode desfazer, e esse laço tem um valor muito maior do que os laços biológicos que nós carregamos na nossa vida. Portanto, eu gostaria de lhe estimular a viver essa irmandade maior na igreja, a você viver na mesma proporção, como eu disse, ou até na proporção superior de uma devoção salutar, de se dedicar, de se doar para o seu irmão, de saber como ele está, quando ele estiver passando por algum problema, ligar para ele, viver essa irmandade de forma profunda, e até mesmo orar por ele, como nós lemos no nosso texto aqui de Tiago capítulo 5, na nossa liturgia. Portanto, uma pessoa, ela vai viver a família da fé quando ela entender que os laços da cruz de Cristo são laços superiores aos laços dessa vida. Gostaria de concluir dizendo que a casa é sinal de intimidade. Nossa vida está intimamente ligada a Cristo. Sim, então vamos viver de acordo com a palavra, vamos obedecer ao Pai, porque a família de Cristo obedece e cumpre os mandamentos do Pai. Agora, será que a nossa vida realmente está enraizada, intimamente ligada a Cristo nessa casa, ou às trevas, onde a casa é habitada pelo mal? A nossa própria vida é que vai relatar se é uma realidade ou outra. E essa é exatamente a reflexão que esses dois textos que nós lemos nos evocam. Caso não tenhamos a Cristo, somos, portanto, identificados como aqueles que, mesmo buscando a neutralidade, estão debaixo do senhorio de Satanás. A neutralidade implica em senhorio de Satanás. Entretanto, caso sejamos da família de Deus, da família da fé, nós vamos ficar mais próximos dos outros, mais próximos de Jesus, porque nós vamos obedecer ao Senhor Jesus, e assim nós teremos uma família e seremos inseridos nessa família,
e então assim nós vamos viver para a glória do Pai, colocando Cristo em alta estima como aquele que veio nos salvar e que veio fazer com que nós participemos da família da fé. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos enquadrados no grupo daqueles que fazem parte da família da fé, a casa aonde estamos com Cristo, do que aquela, e não sejamos enquadrados na casa que está limpa, adornada, ou até mesmo tem uma condição pior, porque já está habitada por aqueles espíritos malignos. Que Deus nos abençoe.